Graça e paz. Graça a nós que nos dá a paz com Deus. Toda vez que a gente fala graça e paz é um micro-evangelho que a gente está comunicando ao outro. Esse é o Bruno. Oi. O pessoal deve ter pego Bruno Azen, quem será? Gente, eu queria falar que é um privilégio estar aqui para compartilhar da palavra de Deus com vocês. E assim como é um grande privilégio, também é uma grande responsabilidade. Com muito temor e tremor que eu faço isso. No coração, bastante tremor fora também. Mas é um privilégio porque eu cresci na PIB. Desde o infantil, eu frequento aqui a comunidade. Tem alguns professores meus dos juniores aí. E eu sempre tive o contato com a palavra. Eu sempre tive esse contato com o verdadeiro evangelho, a palavra da cruz, a palavra da salvação. E isso é muito bom, a gente crescer e ser educado no caminho do Senhor. Mas por muito tempo na minha vida, isso foi um conhecimento só na cabeça. Isso não fez diferença nenhuma no meu coração. Fez diferença na vida, sim, a gente acaba tendo a influência, mas era um conhecimento vazio. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre como Paulo trata com as pessoas que conhecem a lei, assim como eu, por tanto tempo, conheci a palavra da verdade, mas isso não gera efeito na vida da pessoa. Como que a palavra trata com isso? Paulo vai dizer que eles são tão condenados quanto os gentios, aqueles que não tiveram nenhuma influência da lei. Então não há distinção. O tema do boletim de hoje é a condenação dos moralistas. E eu queria andar um pouco com vocês na palavra, não vai ficar só nos textos que está no boletim. Então, quem tem a Bíblia aí, quem tem no aplicativo do celular, a gente vai ficar em Romanos, desde o versículo 1 até o 16. Mas o nosso texto base é esse que está no boletim. Romanos 2:1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Vamos orar. Pai, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente não se esconda atrás de uma capa de santidade, achando que simplesmente por conhecer na nossa cabeça a Tua palavra, nós estamos livres da condenação, Pai. Eu peço que o Teu Espírito revele em nós a obra de Cristo e o que Ele fez, que é o que verdadeiramente nos dá a salvação. Que a gente aqui possa Te cultuar, glorificando o Teu nome, meu Pai, que a Tua igreja seja edificada através da pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus. O primeiro capítulo de Romanos é recheado de informações e doutrinas importantíssimas. Logo nos versículos 16 e 17 desse primeiro capítulo, Paulo deixa claro o tema da carta. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas do que precisamos ser salvos? Se Paulo coloca que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, salvação do quê? No versículo 18 do primeiro capítulo, ele já vai falar sobre isso. Então, acho que... está aí. A gente vai até o 25, praticamente numa leitura direta, para dar um pouco do contexto do porquê que Paulo vai falar da forma como ele fala aos judeus. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus se manifestou a todo homem.
E nós precisamos ser salvos porque nós não temos essa desculpa de dizer que a gente não conhece a Deus. Ele mesmo se manifestou. Ele deixou claro para todos nós os seus atributos invisíveis através das coisas que foram criadas, de tal forma que todo homem é indesculpável. Continuando, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O homem conhece a Deus, mas não dá glória a Deus. Ele destina a sua glória a outro lugar, a homens, a quadrúpedes, a répteis. E é por isso que a ira de Deus é manifesta contra eles. Não porque não conhecem, mas porque não lhe dão glória. E de que forma a ira de Deus é manifesta? Próximo versículo. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas próprias concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A ira de Deus é manifesta porque Ele nos entrega aos desejos dos nossos próprios corações. Nós rejeitamos a Deus. Ele, então, nos entrega aos nossos desejos. O apóstolo não se preocupa em agradar aos destinatários da carta ou em ser politicamente correto com eles. Ele é simples, objetivo e muito duro ao responder à pergunta, mas precisamos ser salvos da ira de Deus. O politicamente correto, ele permeou tanto a sociedade que chegou em alguns lugares até o evangelho palatável, o evangelho que eu consigo degustar, que eu consigo engolir. Tudo bem, vamos falar de Jesus, se isso não for me ofender, se isso não mexer com o meu ego. E por que Deus está irado? Deus se ira, pois é um juiz justo e não vê outra coisa na humanidade a não ser pecado e rebelião contra Ele. A palavra fala que Ele é um Deus que se ira todos os dias contra a injustiça. O pecado, essa rebelião da humanidade é algo que Ele não suporta. Paulo inicia direcionando, fala aos gentios, cujo problema não é desconhecer a Deus, porém, conhecendo-o por meio da criação, não o glorificaram como tal. O homem corrompe a glória de Deus e adora a criatura no lugar do Criador. Por isso se torna alvo da ira santa dele. Então, esse primeiro capítulo, esse pedaço que a gente leu, Paulo está falando para os gentios. São aqueles que não adoravam o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. São aqueles que não tiveram as leis escritas por um Moisés de forma clara e entregue a eles. São aqueles que podiam alegar não conhecer. Mas a gente viu que Paulo eliminou esse argumento deles. Eles são indesculpáveis por dar a glória a outras coisas. E já no capítulo 2, ele então direciona a fala aos gentios, aos moralistas. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje. No capítulo 2, o apóstolo, mais uma vez, é direto ao falar, dessa vez com os judeus. Vamos ler juntos Romanos 2:1. Porquanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Os judeus, eles se orgulhavam em ter e em conhecer a lei. E por isso, eles se julgavam livres da condenação de Deus, só pelo fato de ser judeu. A descendência era o suficiente para garantir a salvação deles. Então, Paulo estava tratando, no final do capítulo 1 de Romanos, com pessoas que ele fala que não só cometiam pecados horríveis, mas aprovavam esses pecados. Eram pessoas que estavam já com a consciência morta. E ele vai tratar agora com aqueles que se orgulham na lei
e na moral. E para ele falar com esse pessoal, ele faz como se fosse uma ponte. Antes dele entrar na lei, primeiro ele vai falar da moral dessas pessoas, mas ele já está falando com os judeus. Os judeus já estão entendendo o que ele quer dizer. Os moralistas são aqueles que se apoiam na sua justiça própria. E os judeus são aqueles que se apoiam na lei. Parece estranho ver Paulo acusando os judeus, povo extremamente religioso e que se orgulhava na lei, de cometerem os mesmos pecados que os gentios. Cabe lembrar que o pecado propriamente dito pertence à esfera da mente. Não é apenas o que fazemos, mas, sobretudo, o que pensamos, como Jesus nos mostrou no Sermão do Monte. E, nesse caso, nem os mais religiosos, nem os mais moralistas estão imunes. A lista que eu falei de pecados no final do capítulo 1 de Romanos, ela é extensa. Uma pessoa que se apega à lei ou um moralista pode olhar aquilo lá e falar assim, não, você não me acusa de cometer essas coisas. Mas os gentios, eles não estavam condenados porque eles cometiam essas coisas. Cometer aqueles pecados era a condenação deles aqui. É como Deus manifestou a ira. O que condenou os gentios foi não glorificar a Deus. E isso os judeus também faziam. O judeu se apoiava na lei. A salvação deles era esse conhecimento. Então eles não davam glórias a Deus, mas se gloriavam na lei. E os moralistas da mesma forma. A justiça própria é onde eles se apegavam. A gente vê Jó falar isso, né? A minha justiça me apego. Então, eles são acusados de cometer as mesmas coisas que os gentios. Não tem escapatória. Todos nós somos uma fábrica de ídolos. O ídolo dos judeus era a religião. A gente precisa também trazer isso um pouco para nós e ver se às vezes a gente não faz isso. Porque eu falo isso porque eu fiz por muito tempo. Eu sempre me orgulhei eu sou da PIB. Tá tranquilo, eu conheço a palavra. Mas não é o conhecer. É o coração, é a obra que Deus faz em nós. Paulo também faz uma advertência forte contra o julgamento, porque quem julga está condenando o outro, sendo que ele mesmo é passível de condenação. Com frequência escutamos que não devemos julgar as pessoas, e geralmente entendemos isso da forma errada. A gente sempre escuta, e os textos Mateus 7, 1, Romanos 2, 1, que a gente viu. Não julga para não ser julgado. Você é indesculpável quando você julga, porque você comete exatamente as mesmas coisas. Essas advertências de não julgue é para aquela pessoa que julga, exatamente, cometendo as mesmas coisas. Ele é um semelhante, você julga condenável um semelhante seu. O que você está fazendo isso é falando assim, se ele é condenado, eu também sou, porque eu sou igual. Há uma grande diferença de quando usamos o discernimento do Espírito para provar se algo é bom ou não. Não devemos examinar a vida dos outros buscando o que eles possam estar fazendo de errado, com o objetivo de apontar o dedo e os condenar. Mas, pelas Escrituras, somos incentivados a admoestar em amor um irmão que está no caminho errado. No mesmo texto de Mateus, onde Jesus fala que você não pode julgar o outro porque você vai ser julgado pela mesma medida, ele fala, pelos frutos os conhecereis. Presta atenção no que eles estão falando. A gente é incentivado pelas Escrituras a chegar e confrontar o pecado do outro. Falar que o errado é errado, isso não é julgar. A verdade não é julgar. Jesus fala, acautelai-vos dos falsos profetas. Como que eu vou me acautelar dos falsos profetas se eu não tenho um julgamento, se eu não tenho um discernimento sobre o que eles estão falando? Paulo diz que quem prega um outro evangelho é anátema. O problema é quando eu julgo eles digno do juízo e eu, semelhante, me excluo desse julgamento. Romanos 2:2 não vai estar no boletim,
mas a gente pode acompanhar. Vai falar: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Deus julga conforme o que fazemos, conforme as nossas ações, conforme o nosso coração, não conforme a nossa descendência. E se um judeu, que é o povo escolhido de Deus, não está sendo poupado do juízo, a gente pode se orgulhar de pertencer a um grupo e achar que isso vai ser o suficiente para a gente? Calvino, o reformador, né? Teólogo reformador do século XVI, ele colocou da seguinte forma: a máscara de uma fingida piedade não impedirá Deus de aplicar seu justo juízo à impiedade secreta. A máscara de uma fingida piedade não impedirá Deus de aplicar seu juízo a uma impiedade secreta. O que ele está falando é assim: a casca de santidade, de boas obras que a gente põe pelo nosso próprio esforço, ela não é grande o suficiente para bloquear Deus de ver o que a gente tem no coração e nos condenar pela nossa depravação e pela nossa perversidade. Somos homens falhos e cheios de pecado, como outros quaisquer, e ainda assim julgamos dignos de condenação ao nosso semelhante, que faz exatamente as mesmas coisas como nós. Como então iremos nos apresentar diante de um Deus que é santo, puro e justo? A diferença da gente se apresentar a um Deus santo, puro e justo, da gente se apresentar a uma pessoa que é tão corrompida quanto eu e você. Imagina que a gente consiga pegar uma máquina que comece a gravar tudo o que a gente pensou essa semana. Os últimos 7 dias. Os últimos 3, ontem, talvez a última hora. E eu conseguisse, com essa máquina, transferir isso para um pendrive e passar aqui na frente. Eu pego o que você está pensando, só da última semana. Não o que você fez, o que você pensou. E vou passar aqui. Para nós, que somos pecadores, você, assim como eu, faria tudo o que está ao teu alcance para impedir que esse vídeo fosse passado. A gente não suporta mostrar quem a gente é, nem mesmo para pessoas que são tão corrompidas, que pensaram as mesmas coisas que a gente. Como que a gente então vai se apresentar diante de um Deus que é santo, santo, santo? Nossa primeira reação é nos apegarmos à bondade de Deus. Deus é bom, dizemos, mas não paramos para pensar que nós não somos. De fato, Ele é bom, mas a sua bondade é para nos conduzir ao arrependimento. Romanos 2,4, vamos ler juntos. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? A bondade de Deus é com propósito. Deus não te aceita como você é e ponto, acabou. Ele não exige nada de você. Mas quando Ele faz, não é para te deixar do jeito que você sempre foi. Ah, Jesus andava com pecadores, Jesus andava com prostitutas, cobradores de impostos, Ele sentava e comia com eles. Sim, Jesus fazia isso, mas a todos Ele fez a advertência: vá e não peques mais. Seus pecados estão perdoados, você está curado, vá e não peques mais. Jesus sentou com pecadores? Sim, com pecadores arrependidos. A bondade de Deus é para nos levar ao arrependimento. Novamente citando Calvino, ele fala que se nós não fizermos bom uso da liberalidade divina para este fim, então faremos mau uso dela. Se a gente não usa a bondade de Deus para se arrepender, nós estamos fazendo mau uso da bondade de Deus. Próximo versículo, Romanos 2,5, esse também não está no boletim. Mas, ao invés da gente se arrepender, mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo
ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ao invés de nos arrependermos, apoiamo-nos na longanimidade de Deus para seguirmos nosso curso, atendendo aos desejos de nosso coração. Paulo diz que o que fazemos é acumular ira de Deus para nós mesmos. Esse acúmulo de ira para Deus esse acúmulo de ira que a gente faz para nós mesmos é algo interessante. Todo mundo tem na mente uma pessoa que é muito ruim, é muito má e cometeu as maiores atrocidades. E você olha para aquela pessoa, você fala assim, como que ainda está viva? Como que nada acontece com aquela pessoa? Será que Deus não está vendo? Como que Deus deixa? Quando você vê uma pessoa assim, que está tão entregue aos seus próprios pecados, que sequer tem consciência do que está fazendo, isso é uma manifestação da ira de Deus, que simplesmente deixou essa pessoa aos desejos do seu próprio coração, para que ela acumule ira sobre ira para ela, para o dia do juízo. Quanto mais tempo essa pessoa passar aqui, fazendo essas coisas sem consequência, maior vai ser a condenação dela no dia do juízo. Ao falar da ira, Paulo usa a mesma linguagem do capítulo 1, quando falou aos gentios. Não são apenas eles que acumulam ira para si, mas também os judeus. Trazendo para a nossa realidade, é como dizer que não são apenas os incrédulos que o fazem, mas também os religiosos. Paulo fala para os judeus da mesma maneira que ele falou para os gentios. Aqui não olha para o outro, esse cara que a gente pensou quando, ele não sofre a ira de Deus. Não, ele está acumulando ira de Deus para ele, tudo bem. Mas e você e eu? Como nós estamos? Qual que é a nossa reação em relação à bondade de Deus? Nós nos arrependemos ou a gente simplesmente ignora e abusa da vontade, faz mau uso dela para acumular ira para nós mesmos, para o dia do juízo? Não nos deixemos enganar por uma aparência de santidade. Nem pensemos de nós mais do que somos. Não engane os outros. Aqui não vamos nos enganar com a nossa aparência de santidade. É fácil, nosso coração é enganoso. Não nos tornamos perfeitos, nem passamos a viver uma vida perfeita quando nos arrependemos. Aquele que nasceu de novo passa a viver uma vida de arrependimento, cada vez tendo mais e mais consciência de quem é e, por consequência, quão pecador é. Eu nasci de novo, agora eu sou santo, agora está tranquilo. Eu fazia muito isso, eu sabia da verdade, olhava os meus amigos do mundo, eu estou bem melhor do que eles na aparência. Então, eu sou bem mais santo, é isso aí, está tranquilo. Mas a vida cristã não é essa. Quando você cresce em santidade, como o pastor Glenn sempre fala, é um crescer para baixo. Você vai reconhecendo cada vez mais quão pecador você é e a sua necessidade de Deus. Jonas Madureira, que é um pregador batista contemporâneo nosso, ele fez uma linha do tempo do desenvolvimento da consciência de Paulo sobre si próprio. Como Paulo se viu durante o tempo. Na primeira epístola que ele escreve, Gálatas 1:1, ele coloca Paulo, apóstolo. 6 anos depois, em 1 Coríntios 15:9, ele fala o menor dos apóstolos. 7 anos depois, em Efésios 3:8, ele coloca o menor dentre os santos. Então ele começa apóstolo, o menor dos apóstolos, o menor dos santos, para chegar no fim da vida, em 1 Timóteo 1,15, e falar dos pecadores, o qual eu sou o pior. Paulo foi desenvolvendo a consciência da sua necessidade de salvação, mesmo já sendo salvo. Quanto mais a gente passa
a nossa vida, mais nós vemos a nossa incapacidade. Temos que tomar cuidado para a gente não se iludir com a aparência de santidade. Mas eu falo a gente iludir a nós mesmos. Ou nos rendemos ao que Cristo fez e confiamos nele, ou teremos que nos apresentar de acordo com o que somos e o que fizemos diante de Deus. Romanos 2, 6 a 8. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Advertência à santidade interna. Paulo não está pregando salvação por obras. Deus sonda os corações para dar a cada um segundo o seu proceder. Jeremias 17:10. O apóstolo está dando base para o seu argumento no capítulo 3, de que não há ninguém que faça o bem, e, portanto, precisamos de Cristo e o que ele fez na cruz. Em Jeremias 17:10, quando fala que Deus sonda o coração para dar a cada um segundo o seu proceder, não está falando aquele que foi bom vai para o céu, aquele que foi mal vai para o inferno. Um versículo antes ele vai falar: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você é enganoso, o coração é enganoso e corrupto. Quem vai conhecer? Aí fala, Deus. Deus conhece e dá a cada um segundo o coração. É uma condenação, é um chamado para o autoexame. Como que está as nossas boas obras? Como que elas estão? Eu estou fazendo boas obras. Eu estou cumprindo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, uns 4. Uns 3 acho que eu consigo. Tá, e como que estão os 10 mandamentos frente ao que o nosso Senhor pregou no Sermão do Monte? Onde o simples pensar já é o cometer. Eu odiei alguém, eu sou um homicida. Eu desejei a mulher, eu sou um adúltero. Como que estão as nossas boas obras? Será que eu consigo efetivamente me apoiar no que eu faço para chegar diante de Deus e me apresentar como justo? O fato de ser o povo escolhido, judeus, ou de fazer parte de uma igreja, os religiosos, não dá direito a um julgamento diferencial. Não existe foro privilegiado. No versículo 8, que lemos há pouco, Paulo novamente usa a mesma linguagem para os judeus que usou para os gentios em Romanos 1,18. Ira divina para os injustos que não se submetem à verdade. Paulo fala da mesma forma. Ira para aqueles que usam a injustiça e negam a verdade. Romanos 2, 9 a 11. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não importa se é judeu ou gentil, todos seremos julgados da mesma forma. Se podemos bater no peito e nos orgulhar de que a salvação é oferecida a todos os tipos de pessoas sem distinção, temos também que encarar o fato de que a lei de Deus é uma só para todos. Em Deus não há parcialidade, seja judeu ou grego, como ele coloca, que é o gentil, incrédulo ou religioso. A ira de Deus se manifesta contra aquele que pecar, independentemente de quem seja. Os gentios, diferentemente dos judeus, até poderiam alegar falta de conhecimento da lei. Afinal, se alguém não conhece a lei, não tem como cumpri-la. Mas todo esse argumento já foi destruído no primeiro capítulo, como a gente acabou de ver, e deu base para Paulo agora aqui no capítulo 2, no versículo 12, dizer:
Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Quem pecou sem a lei, também vai perecer. Todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Não tem escapatória. O pecado é digno de condenação, seja ele cometido debaixo da lei. O que é debaixo da lei? É com conhecimento explícito dela, com as tábuas de Moisés. Ou seja, fora da lei, com o conhecimento implícito dela, com aquele conhecimento que Deus colocou no coração de cada um. Aqueles que receberam os preceitos de Deus de forma objetiva, direta, escritos em tábua de pedra, eles são condenados, os judeus. Entretanto, eu vou ler de novo porque acho que ficou estranha a frase. Aqueles que receberam os preceitos de Deus de forma objetiva e direta, escritos em tábuas de pedra. Quem são esses? Os judeus. Esses são os que receberam o conhecimento explícito da lei. Agora, receber esse conhecimento, entretanto, ter o conhecimento da lei, não é suficiente. O versículo 13 do capítulo 2 vai mostrar isso. É o 13 do 2. 2:13. Aí. Eu complico também, né? Todo mundo fala capítulo antes, eu falo versículo. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Tem um paralelo bem interessante entre Mateus 7 e Romanos 2. Mateus 7 começa dizendo, não julgue para não ser julgado. Romanos 2, não julga porque você está se condenando. Ambos falam para não julgar, falam que o juízo vem para todos e falam que essa aparente santidade, o que você mostra para os outros ou conhecer a lei, ele também não serve para nada. Vamos ler Mateus, 3 versículos do capítulo de Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não é o proclamar. Eu vou dizer, pronto, Senhor, Senhor, eu passei minha vida inteira falando de Jesus. Não, é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha toda a minha boa obra em teu nome, olha o que eu fiz por você. Isso aí não vale de nada. Olha quão bom nós somos. Jesus diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Depois deles mostrarem todas as boas obras para Jesus, Jesus olha no olho deles e fala na cara deles, eu nunca conheci vocês. Se afastem de mim, vocês que praticam anomia. Iniquidade é anomia no grego. Prefixo a, que é negação, é não, é sem. Nomia é lei. O que Jesus está falando é, se afasta de mim, vocês que vivem como se eu nunca tivesse dado uma lei para vocês seguirem. Os gentios, por outro lado, não receberam a lei de forma explícita como os judeus. Mas como o apóstolo explica no capítulo 1, eles têm o conhecimento de Deus, pois foi Ele mesmo quem se manifestou a todo homem, de tal forma que eles também são indesculpáveis. Deus imprimiu a sua lei no coração de todo homem. Romanos 14, 2, 14 e 15.
é o da sequência do boletim que tinha parado no 13. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Muita lei aí, né? Mas se os gentios que não receberam a lei escrita, eles vivem, e a vida deles está de conformidade, está de acordo com a lei de Deus, eles estão falando que a lei é boa. Versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. O conhecimento da lei está gravado no coração. Eles viveram de acordo com a lei, mesmo sem ter a lei. Isso prova, é a evidência de que a lei de Deus está gravada no coração. E a gente, quando vê algum ato de injustiça sendo cometido, a gente se indigna, a gente fica bravo, a gente não aceita. Isso é a prova de que a lei de Deus está gravada no nosso coração. E eu não preciso que um amigo meu chegue e me fale que algo é certo ou algo é errado. Eu sei. Quando eu faço algo bom, eu me alegro. Quando eu faço algo ruim, dói, eu sinto. Por quê? Porque a minha consciência, ela está me alertando para as coisas, porque a lei de Deus está gravada no meu coração. A menos que a gente seja como os gentios descritos no primeiro capítulo, que se afastaram tanto de Deus, que Deus entregou eles aos seus desejos, e hoje eles têm uma consciência cauterizada. Eles vivem na prática do pecado e já não sentem mais nada. Mas nós vemos o adultério, o homicídio, e a gente pede punição para isso. Nós vemos a generosidade, a honestidade, a bondade, e nós louvamos isso. Isso está em nós. A lei de Deus está em nós. O cumprir a lei de Deus é outra história. E tudo isso será trazido à tona no dia do juízo, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. É interessante como Paulo afirma que Deus irá julgar os segredos dos homens. É uma advertência aos que intencionalmente escondem os seus pecados atrás de uma capa de santidade. Deus irá trazer à luz tudo o que tiver escondido, para condenar o homem que comete tudo o que Paulo acaba de descrever. E ele fala que é em conformidade com o meu evangelho. A ira de Deus e a condenação do homem, elas estão no evangelho. Evangelho significa boa notícia. A salvação é o evangelho, é a boa notícia. Mas por que é a boa notícia? Por que a salvação é a boa notícia? Porque não ser salvo é algo terrível. A ira e a condenação fazem parte do evangelho. Nós estamos em uma condição tão deplorável que John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, expõe o grande dilema das Escrituras. Se Deus é justo, Ele não pode simplesmente nos perdoar. Sei que sou estranho quando colocado dessa forma, mas é verdade. Se Deus é justo, Ele não pode simplesmente fechar os olhos para o que a gente fez, ignorar e perdoar. Imagina uma pessoa que foi condenada, cometeu um crime, esse crime foi gravado, foi pega em flagrante, chega diante do juiz, confessa e vai presa. Normal, todo mundo sabe, a pessoa é culpada, ela confessou, tem as gravações, a gente sabe que ela fez aquilo, presa.
Aí um advogado entra com um habeas corpus e o juiz concede, não inocentou, mas liberou, está livre. Depois a gente vê o que acontece. A gente se indigna com isso. Pô, esse juiz está de brincadeira. Agora você imagina se no dia do julgamento, ao invés de condenar e esperar o habeas corpus do advogado, esse juiz vira para o condenado, para a pessoa que cometeu o crime, e fala assim: eu sou um juiz de muito bom coração, a minha bondade, ela dura para sempre. Minha misericórdia e minha graça não têm fim. Você é culpado, mas eu te perdoo. Você está livre, pode ir. O que a gente, como sociedade, vai pensar de um juiz desse? É fácil, a gente tem exemplos na nossa sociedade, quase que diariamente, de coisas assim acontecendo. E o que a gente fala para um juiz desse? A gente fala: você é um juiz injusto. Você é tão corrupto, tão perverso, ou mais até, do que a própria pessoa que cometeu tudo isso. Nós que somos injustos, somos corrompidos pelo pecado, a gente não aceita um juiz injusto. Agora imagina se Deus, sendo puro, santo, se Ele vai cometer tal injustiça. Se Deus é justo, Ele não pode simplesmente nos perdoar. O que as Escrituras falam sobre o caráter de Deus e a sua justiça? Que o Senhor jamais inocenta o pecado, na 1:3, e que não dar o justo pagamento dos pecados é algo abominável para Ele. Vamos dar uma olhada nesses dois textos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor jamais inocenta o culpado. Provérbios 17:15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. O que justifica o perverso, aquele juiz que olha e fala assim: não, está tranquilo. É abominável ao Senhor. Isso é a palavra de Deus. Isso é o que a Escritura está falando sobre Deus. Isso não é o que eu estou falando. E quem pode dizer que jamais cometeu um pecado? Todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Isso é a palavra de Deus. É a sentença que Ele mesmo decretou. É duro, mas é o que Ele diz. Como pode Deus nos perdoar sem que haja contradição e injustiça em si mesmo? Mas ao invés de deixar a sua justiça de lado, abraçando a injustiça, Deus aplicou o nosso castigo em Jesus Cristo. Deus derramou até a última gota da sua ira em seu único Filho, para que todo o pecado daquele que crê fosse pago nele. Ele não fechou o olho, ele não ignorou o que aconteceu. A nossa dívida foi paga em Cristo. E por mais que a morte de Jesus na cruz tenha sido extremamente violenta e dolorosa fisicamente, os cravos, a coroa, todo o sofrimento, ela não se compara ao sofrimento espiritual dele, quando nos atraiu com todo o nosso pecado em seu corpo e sofreu a justa punição por ele. Sofreu a justa punição pelos nossos pecados. Jesus Cristo se sacrificou em nosso lugar, e esse sacrifício foi aceito por Deus, que se agradou dele. O sacrifício de Cristo basta. Isaías 53:10 diz que ao Senhor agradou moê-lo. Quando Jesus se pôs como oferta pelo nosso pecado, Deus se satisfez em moer Cristo. Deus moendo Cristo e se sentindo feliz porque é sádico, porque tem prazer na dor? Não, porque a sua ira
e a sua justiça foram cumpridas ali. Se eu pequei e sou condenado de morte, eu sou perdoado porque o preço pelo meu pecado foi pago em Cristo, naquela cruz. A morte de Jesus foi o sacrifício satisfatório e suficiente. O preço foi pago. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A dívida que eu tinha, o que me condenava, foi tirado de mim e foi cravado na cruz. Nós fomos justificados, nós fomos feitos justos através do que Cristo fez na cruz. Não que haja justiça em mim, mas o que Ele fez foi suficiente. E Jesus, por não ter pecado, não foi contido pela morte. E ao terceiro dia Ele ressuscitou, e nós que morremos com Ele, ao terceiro dia também ressuscitamos para viver uma nova vida. Uma vida onde a gente pode descansar na justiça de Deus. Eu tinha muito medo da justiça de Deus. Eu aceitava bastante a bondade, a graça, a misericórdia. Aleluia! Mas a justiça, eu olhava, eu passava de largo. Eu não conseguia louvar a Deus pela justiça dele. Porque, no final das contas, por mais que Cristo tenha feito tudo o que fez, quando eu chegar diante de Deus, eu não quero que Ele olhe para mim, eu não quero que Ele olhe para os meus pecados. Eu não vou suportar isso, eu não consigo. Se Ele é justo, Ele não pode olhar para mim. Mas o fato é que Ele não olha. Ele olha para o filho dele. Quando Ele olha para o Bruno, Ele não vê quem eu sou, os pecados que eu cometi, Ele vê o filho e o que Ele fez. E um juiz justo, ele não cobra uma dívida que foi paga. Não interessa quem pagou. Se a dívida foi paga, ela foi paga. Agora, eu me apego à justiça de Deus, porque nenhuma gota da ira dele vai cair sobre mim, porque caiu sobre Cristo. Hoje eu consigo me regozijar na justiça de Deus. Hoje eu consigo louvar a Deus pela sua justiça. O que Cristo fez foi um sacrifício satisfatório, foi o suficiente. A gente fala assim, Deus é perfeito. Quando a gente fala Deus é perfeito, o que a gente pensa? Pensa que Ele não peca, ou que Ele não erra. Mas falar da perfeição de Deus é muito além disso. Falar da perfeição de Deus é falar, por exemplo, que os seus atributos, quem Ele é, eles coexistem em perfeita harmonia, sem que um passe por cima do outro. Então, se Deus é bom, Ele é justo. Se Deus é amor, Ele é ira. E em nenhum momento um desses precisa passar por cima do outro. Então, quando Ele é misericordioso e gracioso com nós, a sua justiça, ela existe o tempo inteiro sem que ela seja sobreposta. Se eu estou com raiva, eu estou irado, eu deixo um pouco o amor de lado. Eu deixo a minha misericórdia de lado, a minha bondade de lado, porque eu estou bravo. Quando eu amo, talvez eu deixe a minha justiça de lado. Se alguém faz alguma coisa contra um dos meus filhos, eu vou defender eles, independente da justiça, porque o meu amor vai falar maior, porque eu sou corrompido. Deus não é assim. Deus não foi misericordioso comigo ao invés de ser justo. Se eu falo isso, eu estou falando que Deus é injusto. É que justiça e merecimento não são a mesma coisa. Justiça e juízo também não são a mesma coisa. Então Deus pode ser justo ao me justificar e merecidamente, através do que Cristo fez. Ele me deu de graça sem eu merecer, mas de forma justa. E Ele também, de forma justa, porque Cristo já pagou o preço do pecado, Ele pode me livrar do juízo, da condenação. Então justiça não é merecimento e justiça não é juízo. Deus é justo em Jesus Cristo.
Se o tirarmos da equação, não nos resta nenhuma esperança. Ele fez tudo por nós. Ele recebeu a ira que, como vimos, era destinada a nós, porque tudo o que fazemos é acumular ira para o dia do juízo. Deus nos salvou por quem Ele é, não pelo que eu faço ou pelo que eu sou. Eu só acumulo ira para mim. Mas Ele, por amor do seu santo nome, mandou o seu Filho para morrer no meu lugar. E hoje eu posso descansar, adorar e louvar o nosso Senhor por tão grande e imerecida obra, justa, feita em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 7, 24 e 25, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Finalizo, irmãos, com a exortação do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo em Marcos 1,15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, crede no Evangelho. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento, que o Espírito Santo possa dar essa revelação a nós e que a gente possa louvar a Deus por tão grande e justa salvação feita em Cristo. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.